tema é do tempo Cronos ao tempo Kairos, uma reflexão sobre o tempo. E eu queria dizer que eu me inspirei de um livro que chama Tempo para Viver, do tempo estourado ao tempo reconciliado, do Dr. Hans Burke. E é uma perspectiva cristã ecumênica. Então, eu queria até começar fazendo a ponte com o último encontro. O doutor Adalberto Barreto nos lembrou que as tragédias são esperadas e podem se tornar pedagógicas quando a gente aproveita para rever os nossos valores, né? Perdas materiais mostra a importância da dimensão imaterial, espiritual. O material é Cronos e o imaterial é eterno. A espiritualidade enxerga a vida como uma teia de relações, onde o valor essencial é o amor incondicional, que se materializa com a solidariedade. Então, na mitologia grega, Cronos é filho de Urano, o céu estrelado, e Gaia, a terra. Cronos castrou o pai e engoliu os filhos à medida que nasciam, porque tinha medo de ser, que lhe roubasse o poder, menos Zeus, que Gaia conseguiu esconder. Então, Cronos é o tempo cronológico do nosso relógio, que pode ser medido e que vai em direção à nossa morte. O ser humano não aceita os seus limites, nem mesmo biológico, e tenta de todas as maneiras ultrapassá-los, mas é impotente diante da morte. Então, para tentar fugir dessa angústia existencial, ele entra numa corrida contra o tempo, numa voracidade insaciável que o faz, como Cronos, devorar os seus vínculos e ficar vazio. Nós temos muitos seguidores nas redes sociais, mas pouco amigo a quem podemos mostrar nossa fragilidade. Daí o uso de ansiolíticos e outras drogas. Então, a maneira como eu vivo o meu tempo, como eu utilizo, revela o que está no centro da minha vida, meus valores e minhas crenças mais escondidas, minha relação com os outros, comigo e com o eterno. Estar diante do tempo que me é dado é uma questão espiritual. E a espiritualidade envolve três dimensões: cognitiva, emocional corporal e existencial. Precisamos compreender nossa relação com o tempo conforme esses três eixos. No eixo cognitivo, se trata de gerenciar o tempo, estabelecer objetivos, prioridades, distinguir o urgente do importante, saber delegar, mas isso não é suficiente para permitir uma mudança duradoura e profunda. A dimensão emocional pode se manifestar através de leis interiores que são tão bem integradas que nós não temos consciência delas. Por exemplo, os impulsores que foram identificados pela análise transacional e que são seja forte, se apresse, se esforce mais, seja perfeito e agrade sempre. Somos impulsionados a fazer sempre mais. E a velocidade se torna um troféu, como Alice, na Alice no País das Maravilhas, aquele coelho. Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Se digo sim quando desejava dizer não, é que sou movido pelo medo de rejeição e estou dizendo sim à minha necessidade de ser amada e aprovada. Então, nós temos duas emoções básicas, o amor e o medo. Corremos para fugir do medo de ser rejeitados e de sofrer. O ativismo e o perfeccionismo são mecanismos de defesa que nós desenvolvemos desde a infância para fugir de emoções dolorosas. Mas quem quer se poupar do sofrimento acaba se privando da alegria, porque censura todas as emoções. Por isso é importante reencontrar a nossa criança interior, para curar suas feridas e também resgatar os seus recursos, sua simplicidade, criatividade, alegria, afetividade, capacidade de viver o presente e de se maravilhar. Eu queria citar a psicóloga Sevi Ridinger, no livro O Sagrado e a Criança, acho que não está traduzido em português. Nos lembra que, para a criança, a vida é deslumbramento diante do mistério, abertura para aquilo que nos ultrapassa. As crianças nos convidam a vivificar essa parte de nós mantida na sombra, nos confins da infância,
esse vínculo com o sagrado. A experiência íntima de nos perceber ligados ao mistério do mundo, que enche a alma de alegria e plenitude. Mas, como diz o Pequeno Príncipe, sovemos direito com o coração. O sagrado é inerente à psique e é despertado por experiências amorosas, estéticas ou espirituais. Essa aspiração para o que unifica o ser e o apazigua, e apazigua a angústia. É necessário atravessar pouco a pouco os nossos medos, porque do outro lado do medo há a confiança e o amor. Dizer sim aos recursos da vida face à morte, aos recursos de sentido face ao insensato. A criança tem os pés profundamente arraigados no chão, mas o nariz nas estrelas. Como os poetas e os místicos, ela abre nosso coração endurecido, liberta nossa sensibilidade diante do inusitado e nos faz redescobrir nossa fonte interior. Então, essa capacidade inata da criança, a abertura à dimensão do sagrado, está em cada um de nós. E cultivar esse vínculo com a criança interior permite reencontrar esse poder criativo e poético que sopra em cada um de nós. Está em jogo a nossa saúde psíquica e nossa essência de seres vivos à procura de sentido. Fecho aspas. O terceiro eixo é existencial. Que sentido eu dou à minha vida? Para quem e para que eu vivo? A quem estou vinculada? Essas perguntas estão na base da estruturação do meu tempo. Se preciso provar a mim mesma que tenho valor ou preencher minha angústia existencial, terei dificuldade em modificar minha maneira de viver sem responder a essas perguntas. Ou minha existência é um presente de Deus e basta receber esse presente e ser eu mesma, ou sem Deus eu preciso validar minha existência pelo que faço e tenho. Para o nosso modelo imediatista e capitalista, tempo é dinheiro. A pessoa é avaliada pela aparência, desempenho e status social. Gerou uma sociedade individualista, competitiva, consumista e hedonista. Numa cultura que valoriza o ter e o fazer, é preciso sempre mais. Então, o tempo é dedicado ao ativismo, ao trabalho para ganhar e consumir o mais possível, até a exaustão, o burnout. É a sociedade da performance e do cansaço, como avaliou o filósofo coreano Byung-Chul Han. Eu sou, ao mesmo tempo, o feitor e o escravo, exigindo sempre mais de mim mesmo. Vivemos, pois, uma crise de desconexão ecoespiritual, já que o ser humano é biopsico-socioespiritual. Essa desconexão se traduz por relações líquidas, como disse Zygmunt Bauman. Pessoas fragmentadas são mais facilmente manipuláveis, conforme a máxima de Maquiavel, dividir para reinar. Essa é a estratégia do diabolo, como evidenciou muito bem o Dr. Fernando Bignardi, e do capitalismo, que precisa de consumidores compulsivos para alimentar a máquina. O modelo que nos adoece nos desconecta da nossa essência e das nossas necessidades básicas, que são pertencer, transcendência e sentido existencial. Essas três necessidades são supridas pela conexão com Deus, conosco, com os outros e com a Terra. Mas isso requer tempo para silenciar, ouvir mais profundamente, para introspecção, para contemplar, meditar, sentir, desenvolver a inteligência emocional, o diálogo da razão com a emoção, para entender as mensagens do corpo, dos sonhos, das sincronicidades da vida. Na cosmovisão cristã, a árvore do conhecimento do bem e do mal é, na verdade, a árvore de um conhecer bom ou mal. O conhecer de Deus é bom porque é movido por amor, mas o conhecimento humano, movido pelo desejo de ser como Deus, se tornou um conhecimento mau, porque escolheu o poder no lugar do amor. O Deus cristão é um Deus que abre mão do poder por amor. Diante de um homem querendo ser Deus, Deus se faz homem para resgatar a relação, para revelar quem Deus é e quem o homem foi criado para ser.
Como bem lembrou o Dr. Fernando Binhardi, o convite de Cristo é fechar-se no quarto e conectar-se com Deus no âmago do nosso ser. Um Deus que me vê, me ouve e deseja essa relação íntima. Então, a escolha pelo poder e a recusa dos limites geram pessoas autorreferentes, narcisistas, tóxicas, que usam o outro de forma egoísta. O Salmo 90 na Bíblia, escrito por Moisés, começa afirmando: de eternidade a eternidade, tu és Deus. O homem não sente a vida passar, ela lhe escapa. O salmista diz: tão logo floresce, ela murcha. O tempo nos escapa por conta da nossa maneira de vivê-lo. A solução não está nas nossas tentativas de justificar nossa existência pela quantidade de trabalho que realizamos. A causa é espiritual. Versículo 12 diz: ensina-nos a avaliar os nossos dias, para que sejamos sábios. Uma experiência do tempo definida a partir daquilo que o torna pleno, o tempo qualidade. Eclesiastes 3, de 1 a 11, escrito por Salomão, considerado o homem mais sábio da sua época, usa três termos diferentes correspondentes a três maneiras de lidar com o tempo e medi-lo. Versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, é Cronos. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, é Kairos. Há um Cronos determinado e um Kairos para cada coisa. O tempo toma o seu sentido em função daquilo que o preenche. No versículo 11, ele diz: tudo faz Deus formoso no seu devido tempo, Kairos. Também pôs o Olam, que é a eternidade, no coração do homem. Esse Olam, foi traduzido por eternidade, também quer dizer em hebraico mundo, universo. Deus revela esse tempo e eternidade ao qual o homem aspira, mas que permanece um mistério. Assim, essas três medidas do tempo, né, o Cronos, o Kairos e a eternidade, resume o problema e a solução. Enquanto estamos debaixo da lei do tempo Cronos, um Deus que devora, ficamos à mercê de dias fragmentados, e esse tempo que queremos salvar por nós mesmos, nós o perdemos. O Salmo 90 nos convida a nos perguntar: para que será o tempo agora? E nesse sentido, então, podemos resgatar, né, o verdadeiro sentido do tempo. Então, é a escuta do meu self, a imagem de Deus, no recôndito do meu ser, e não o melhor desempenho, uma agenda mais cheia, que transforma o meu tempo. Não posso estourar os limites do Cronos, mas sou chamada a me converter, entre aspas, passar do tempo perdido ao tempo redimido, o tempo da graça. Alcançamos aqui o pedido do Salmo 90, no versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua graça, tua ternura, teu amor que não tem fim, para que cantemos de júbilo, nos alegremos todos os nossos dias. Não diremos mais tempo é dinheiro, mais tempo é amor. Entraremos então no tempo de Deus. A ternura implica que se dê tempo, que se tome tempo. Invocar a graça, a ternura de Deus sobre a minha vida é entrar no descanso, no Shabat. Esse ano da graça, a salvação, a paz, o shalom, a plenitude que satisfaz, que reintegra. O tempo do amor se dilata no agora que tem gosto de eternidade. A eternidade já começou no coração daqueles que amam. Então, o Shabat está entre os 10 mandamentos, mas foi criado antes da queda. E qual é a sua simbologia? Ele remete a uma criação que chegou à sua plenitude. No sétimo dia, o foco não está mais no que foi criado, mas no encontro com o Criador. Sela a aliança de Deus com os homens. Nos chama a alegria de viver. No sétimo dia, como diz o rabino Abraham Heschel, foi criada a tranquilidade, a serenidade e a paz.
O descanso nos chama à liberdade, a participar da criação fruto do amor. Nos dá o gosto da eternidade, é como se fosse uma prévia da eternidade. Nos chama à plenitude do tempo. Na Bíblia, é referente ao tempo que a palavra santo aparece pela primeira vez, em Gênesis 2:3. E nos Dez Mandamentos, essa santidade só aparece em relação ao Shabat. Ou seja, Deus não consagrou um lugar geográfico, ele consagrou o tempo. No Shabat, a eternidade penetra no nosso Cronos e o resgata. É um descanso que nos livra da tirania do fazer. Um descanso que incluía os servos, para relembrar o propósito da criação e a libertação da escravidão. Lembrar é entender e atualizar o sentido. Acontece na intimidade do lar, não no templo. É uma festa de luz, uma festa da família, numa refeição. Evoca a ceia que anuncia o banquete eterno, onde a alegria não terá fim. Então, através desse tempo de parada, o homem tem a oportunidade de voltar a ser mestre e não escravo, até mesmo do seu tempo. No Shabat, experimentamos ser amados pelo que somos, filhos, e não pelo que fazemos. É o tempo da graça. É por isso que Jesus cura no dia do Shabat. Ele anuncia a salvação pelo amor gratuito do Pai. Posso descansar em Deus, que está no meu íntimo, entrar na paz da reconciliação oferecida. E de lá nasce uma atividade radicalmente diferente, oriunda do descanso, da gratuidade e da liberdade, uma criação nova. Um apelo ao descanso é vinculado à volta a Deus e a nós mesmos. Nossa reação comum é recusar. Isaías 30, de 15 e 16 diz: Em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Mas não o quiseste. Antes dizei, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Que sabedoria! Quanto mais eu fujo, mais me sinto perseguida. Por quem? Pelas minhas cobranças, culpas, expectativas, medos. O pecado é querer ser como Deus em vez de ser com Deus. Buscando driblar seus limites, o homem se frustra e fica vazio. A sabedoria do coração mostra-se na aceitação da minha fragilidade e da minha temporalidade. Aqueles que se reconhecem verdadeiramente mortais experimentam que, no lugar da ira de Deus, é a sua graça que está sobre eles. É o que diz o Salmo 90, 17. Permanecer abrigado naquele que vive eternamente e, ao mesmo tempo, lidar com a brevidade da vida são duas faces de uma mesma experiência, vivenciadas simultaneamente em dois níveis, conforme expressa o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,16. Enquanto o nosso ser interior se desgasta, contudo, o nosso interior se renova dia após dia. Interessante Lucas, o apóstolo Lucas, conta em Lucas 10, 38 a 42, a visita de Jesus a Marta e Maria. Maria aproveita para sentar-se na sala e ouvir seus ensinamentos, quebrando inclusive barreiras culturais, porque as mulheres não tinham acesso aos rabinos. Marta fica no lugar esperado por uma mulher, atende às expectativas, prepara o jantar, mas fica inconformado com a liberdade de Maria e vai se queixar-se para Jesus. Jesus responde chamando-a pelo nome, duas vezes, Marta, Marta. Ele fala com a sua pessoa, perdida atrás do papel. Depois ele nomeia as emoções dela. Andas quietas e te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. A insatisfação, a inveja de Marta em relação a Maria reflete sua divisão interna. Ela gostaria de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, nossa maneira de gerenciar o tempo e de vivê-lo é, sobretudo, uma questão existencial, espiritual.
A salvação é dar-se tempo para escolher. Tempo de silêncio, de transição, de introspecção, para identificar e respeitar os meus desejos e os meus limites. Tempo criativo em vez de reativo. O olhar internurador de Deus nos liberta de expectativas irreais, nossas e dos outros, do jugo do perfeccionismo, para sermos apenas humanos, aprendizes, pessoas em obras. É um processo em 3 etapas. Renunciar, aceitar nossos limites e dizer basta, chega, é suficiente. Escolher, em vez de reagir, ou seja, agir a partir do self e não a partir de expectativas externas. Ouvir o meu relógio interno, como fez Jesus. Identificou sua angústia face à cruz e seu desejo de fugir, mas escolheu cumprir o seu chamado de amar até o fim. No seu perdão, ele inclui toda a humanidade. E, finalmente, aceitar, escolher até mesmo aquilo que me é imposto, como a velhice, em vez de me resignar ou de tentar fugir através de plásticas, etc. Lembrando as etapas identificadas por Elizabeth Kubler-Ross, né? Da negação, a raiva, a negociação, a depressão e, finalmente, a aceitação. E tem uma última etapa que foi acrescentada por um discípulo da Elizabeth Kubler-Ross, David Kessler, que é a transformação. Sempre tenho a oportunidade de escolher como irei lidar até com aquilo que me é imposto, como a velhice. Viktor Frankl, da logoterapia, estudou muito isso no campo de concentração, onde todas as pessoas submetidas exatamente às mesmas condições vão reagiram de forma diferente em função justamente das suas referências internas, né? Alguns se deixavam morrer, outros pactuavam com os alemães, outro ajudava o próximo, e ele mesmo disse que sobreviveu porque ele tinha um projeto, que era escrever um livro. Então, é aquilo que dá sentido ao meu tempo, né? Que me faz sobreviver, mesmo numa situação extrema como o campo de concentração. Então, Kairos é um tempo fértil, vivido plenamente. É interessante lembrar que a palavra escola vem do latim scola, que significa tempo livre. Tratava-se de separar um tempo para contemplar, saborear os mistérios da vida e dialogar com alguns mestres. Hoje, as escolas tornaram-se espaço de competição para acumular informações, em vez de assimilar conhecimentos. E não nos permitimos tempo ocioso para desfrutar e criar. Temos dificuldade de fazer silêncio e nos recolher para meditar. Medo de me conectar com emoções dolorosas, como carência, fragilidade. Medo de perder tempo, porque se meu valor repousa no que faço, eu não posso parar. Falei com ele, a gente Estamos rezou, viciados em cantou pra adrenalina. gente alguma Temos coisa, ele veio dificuldade falar de escolher e abrir mão de alguma coisa. Somos movidos pelo famoso FOMO, Fear of Missing no vídeo Out. aqui do Lauro. Mas Pessoal, existe o tem alguém com áudio, tem alguém com áudio ligado aí que tem que que precisa desligar. tirar. Uhum. Então, tem o FOMO, Fear of Missing Out, e tem o JOMO, que é Joy of Missing Out, né? Alegria de perceber que eu posso escolher. A meditação permite uma nova forma de viver o tempo. A meditação cristã sempre existiu. Ela foi organizada pelos monges nos primeiros séculos depois de Cristo e chamada Lectio Divina. É diferente da meditação oriental, que enfatiza o desapego do mundo, uma dissolução da identidade pessoal no todo cósmico. A mindfulness é uma prática de esvaziamento da mente, mas sem a dimensão espiritual. A meditação cristã almeja não o desapego, mas o apego a Deus e aos seres humanos. Ela busca uma integração pessoal entre o mundo exterior e interior, entre pensamento e ação, espírito e corpo, racional e subjetivo, para encontrar um sentido, uma coerência entre o que afirmamos crer e nossas crenças mais escondidas, entre o que falo e o que creio e faço. Meditar é despertar.
É tornar-se presente para si mesmo diante de um Deus que me ama, presente ao presente para viver na sua plenitude. O tempo não é mais um inimigo que nos agride e nos escapa, ele se torna a oportunidade de viver de verdade. Nós movemos de um tempo vivenciado como Cronos para um tempo vivenciado como Kairos. Começamos a ver que os acontecimentos não são obstáculos no nosso caminho em direção a uma vida plena, eles são o caminho. A meditação transforma todo o nosso tempo numa janela através da qual o mundo invisível se torna visível e dá sentido ao mundo visível. Então, Kairos é viver o tempo como uma celebração da vida, nos reconciliar com o nosso tempo, passar da agitação e da fragmentação interior à pausa para fazer escolhas e dar-se tempo para viver. Eu queria terminar com uma citação do Dr. Adalberto Barreto. Por ocasião da Páscoa, ele escreveu assim: Kairos constitui a fase do amor eterno, que toca nas profundezas de nossas vidas, da espiritualidade, a iluminar e redimensionar o que acontece no tempo cronológico, para agregar o que o Cronos desconsidera. O Kairos é a alma e a consciência do Cronos. Ele sempre nos convida a refletir sobre os acontecimentos numa dimensão imaterial, transcendente, eterna. A qualidade da vida cronológica não se dissocia do Kairos. É o bom uso temporal da consciência, espiritualidade, valores ancestrais que redimensiona a estação cronológica. Não se trata de opor um ao outro, mas de gerar uma dinâmica dialógica entre esses dois polos essenciais da vida humana. Essas duas linhas se cruzam, uma na horizontal, tempo material, e a outra na vertical, tempo é amor, formando uma cruz, símbolo cristão de morte e ressurreição. O cruzamento do Cronos, quantidade material, com o Kairos, qualidade imaterial da vida. É o tempo Kairos da espiritualidade, do eterno, que presenteia a luz para clarear e nortear a nossa caminhada. Então é isso. Eu fui rápido para dar tempo para a gente conversar. Beleza. Muito obrigado, Isabelle, pela essa brilhante apresentação. Consegui sintetizar algo que é bem mais longo. Para quem chegou depois, a doutora Isabelle Ludovico, ela é francesa, brasileira também, porque é De filha de coração, brasileiro de coração. coração, mora atualmente em Portugal, em Lisboa, mas Não, está estou na França. na França lá. Ela é economista, psicóloga clínica, com especialização em terapia familiar sistêmica, e foi ela quem fez essa tradução do livro de Hans Burke, né, que ela fez uma síntese para nós, e é também terapeuta comunitária, participa constantemente conosco. Então, eu queria lhe agradecer por essa brilhante apresentação e você ter dedicado um pouco desse seu tempo, eu sei que aí já é quase 10 horas da noite, para estar aqui com a gente. É 10h30 já. Pois é. Então, agora nós vamos poder falar um pouco do que ressoou no que nós ouvimos. Eu queria colocar, Isabel, que você tocou realmente nesse tempo cronológico, material, que tem característica muito, vamos dizer assim, desagregadora nos nossos tempos, né? É um tempo do desgaste do eterno, porque é a materialidade, a velocidade é tão grande, o descartável, que nesse caos, né, só tem sentido, e aí a gente entra também nessa dimensão cristã, que o caos precede a criação. No início era o caos, a terra em forma vazia, e foi a partir do caos que Deus criou o mundo pelo trabalho, não pelo milagre. Foi pela transpiração, por isso que veio o sábado, o sábado, né? Então, é muito importante que a tendência de muitas pessoas é vendo tanto o caos econômico, político, as guerras e tudo que está acontecendo como se fosse o fim dos tempos. Não é o fim, é fim de um tempo, né? Transformação, né? Transformação. Então, essa é a matéria-prima
porque ainda o Gênesis diz que Deus fez o homem a imagem e sua semelhança. Em que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Enquanto seres que transformam o caos pelo trabalho, pelo suor, pela consciência. E eu acho que é aí onde entra a dimensão espiritual atual, que é muito importante, onde a espiritualidade, porque a espiritualidade nos fala de um sentido imaterial, que na escuridão, o que nos faz sair da escuridão é a luz, é a consciência. E essa luz, que seria a espiritualidade, seria um elemento fundamental na nossa orientação do mundo atual. E a outra que você colocou muito bem é a noção do Shabat, que é o sábado. É o dia que eu tenho que parar, porque se o homem é um ser que trabalha, e Deus trabalhou fazendo o mundo, chegou o sábado, ele repousou. É o dia de parar para quê? Para eu viver a minha vida interior, para eu me conectar com meus valores, para eu olhar a minha bússola, para eu dar uma olhada. Mas se nós estamos num mundo de alta velocidade, a gente Eu muitas tô vezes com um negócio no ouvido. a gente para, porque existe a velocidade, você termina não tendo nem tempo de parar. Você vai para uma festa, é som demais, é barulho demais. A gente vai para uma praia em busca de sossego, lá vem um som alto, o vizinho que bota naquelas alturas. Então, eu acho que foi essa reflexão tem sido muito oportuna, porque tem permitido a gente, nesse mundo conturbado, de entender que tem solução, que a Uhum, solução vem na busca da imaterialidade, do que é eterno. Não é uhum. do religioso, é do espiritual, daquilo que é Isso. imaterial. E Uhum. você fez uma síntese muito boa disso aí. Eu queria lhe agradecer e deixar para os outros que assistiram e estão participando, se quiserem fazer perguntas ou fazer alguns comentários. A palavra está com você. Uhum. Alguém mais? Obrigada. É, Rubens, excelente apresentação. Estou emocionado aqui com o que eu ouvi, né? Foi maravilhoso. E eu, assim, acho que cada um tem um limite evolutivo, né? Estou falando por mim, viu? Não por vocês, meus irmãos que estão aqui, né? Maravilhosos, né? De caminho aí nessa busca aí entre a saúde mental e a espiritualidade, né? Então, professor, o que foi lido é o ideal. Eu estou falando de uma pessoa que não tem o conhecimento que a professora tem, viu? Um conhecimento maravilhoso, né? E a senhora, como economista, né? Que é algo Viviane, extremamente. fecha teu microfone, Viviane. Fecha o microfone, Viviane. Ok, continue, Rubens, você que parou lá. Tranquilo. Então, a senhora, como economista, e economia é algo assim, de um gabarito de complexidade altíssimo, né? E, por outro lado, também como uma psicóloga clínica que tem uma complexidade tão grande ou maior do que uma visão macro da economia, né? Então, eu pergunto para a senhora, assim, do ponto de vista clínico, prático, eu sempre coloco isso, até por uma resposta das próprias pessoas que não têm essa complexidade evolutiva grande, né, como vocês que estudam muito isso, do ponto de vista prático, clínico, como é que a senhora trabalha toda essa complexidade de ideia em Uhum. cada paciente? Vou dar um exemplo, né? E aí, o exemplo, nós não vamos, por exemplo, nem citar essa questão da catástrofe, né, do Rio Grande do Sul, uma coisa que ainda está acontecendo. As pessoas perderam parentes, perderam vida, perderam muita coisa, né? Mas, assim, nos pacientes da senhora no consultório, ou para um psicólogo clínico, né, ou economista, né, como é que trabalha isso? Eu vejo, assim, a busca da paz, da espiritualidade, e cada um tem uma forma de buscar isso, né? Mas a Uhum. senhora, assim, acha que os pacientes, em geral, estão preparados para renunciar, para escolher e para ouvir o relógio interno? É uma pergunta difícil, mas gostaria de ouvir da professora. Muito obrigada pela sua colocação, é pergunta importante mesmo.
Agora, eu creio que quem busca terapia já tem esse desejo de se encontrar, né? E diante de alguém que o acolhe sem julgar, sem condenar, né? Que tem esse acolhimento empático, eu acho que a pessoa vai criar coragem de olhar para dentro de si e de perceber as suas próprias incoerências, conflitos, feridas de infância, por isso que eu citei a infância, porque assim, eu acho que na infância está realmente a origem da maioria dos conflitos que a gente carrega, e aí nesse processo terapêutico, então, a pessoa tem a oportunidade de se conectar consigo mesma, né, com essa criança interior, com as suas feridas, perceber o que a move, né, as expectativas, os conflitos, ah, o que sustenta a sua identidade, até que ponto ela escolhe, ou deixa os outros escolherem para ela. Então, é um processo realmente de autoconhecimento que é muito importante. De fato, nesse processo surge a questão do sentido existencial, né? Não é o terapeuta que traz essa questão, é o próprio paciente que, em algum momento do processo terapêutico, vai trazer essa dimensão. O que que eu estou fazendo aqui? Qual a qualidade dos meus vínculos? Para que eu vivo? Né? Qual o sentido da minha vida? É, e aí, acho que nesse processo, cabe ao terapeuta fazer perguntas que ajudam o paciente a encontrar suas próprias respostas. Mas é importante que o terapeuta tenha esse referencial dentro de si, para poder compreender, né, os questionamentos do paciente e poder ajudá-lo, através de suas perguntas, a encontrar essas respostas. Mas eu creio que quem se dispõe a fazer um trabalho terapêutico já tá fazendo, já está iniciando esse caminho É. de autoconhecimento. Eu queria só acrescentar que eu sempre digo que ser terapeuta é ser um despertador de lembranças das coisas esquecidas. As patologias, a explicação, ela segue uma biológica. Então, na origem tem um micro-organismo, algo assim. Mas o sofrimento, essa dor da alma, o sofrimento humano, ele ocorre quando a gente se esquece do sentido da vida, do porquê eu estou aqui, para onde eu vou, não é? O que que eu estou fazendo nessa vida? Que valores me fazem andar e motivar? Porque são tantas as batalhas que se a gente não tiver uma razão para viver, não vai. E na relação terapêutica é isso que acontece. Numa perspectiva sistêmica, eu defino um sintoma como o sintoma é uma comunicação codificada culturalmente para expressar uma dor, um engancho, uma cegueira, um bloqueio. E qual é a função terapêutica quando a gente faz? Nós vamos fazer perguntas para ajudar na decodificação desses sintomas. Porque se o sintoma tem valor de comunicação, ele aparece para alertar, para convidar, para reclamar de um estilo de vida. Então, se aparece, seja qual seja o sintoma que apareça, ele vem assinalar que aquele modus operandi, aquela maneira que eu estou vivendo, tem uma coisa que está enganchando, que não está me fazendo avançar. Ninguém sabe, nem o terapeuta sabe, nem ele. Mas é nessa relação, através de perguntas, que a gente vai, de uma certa forma, lembrando. Eu me lembro que numa roda de terapia tinha uma criatura lá que apresentou o problema dela, e como é seu nome? Vitória. Eu olhei para ela, eu disse o nome de Vitória e uma cara de derrotada. Será que sou eu que estou com problema de visão? Ela disse não. Aí foi falar da vida dela, que ela foi rejeitada, que a mãe tentou várias vezes aborto, mas quando ela nasceu, deram o nome de Vitória. Mas Vitória para quem? Para mascarar uma culpa? Ou vitória porque você de fato foi mais forte do que eu. E aí começa a consciência. Ela começa a se dar conta que, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que essa é a relação terapêutica. Eu acho que não é só terapeuta, a pessoa que não acredita em nada jamais fará nada que tenha futuro. Porque é nem que a gente se engane no rumo, mas tem um rumo a seguir. Eu só vou saber que errei quando eu estiver a caminho e vou descobrindo com erros e acertos que aquele caminho é bom ou é mau ou é ruim, não é? Então, é só acrescentando aí a inquietação do professor Rubens. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Anderson. Oi, Elizabeth, tudo bem? Então, eu estava aqui pensando sobre os aspectos, né, desse modo de
nos dias de hoje, né? Da modernidade, da aceleração, né, da coisa, né, querer ser muito maquínico, né, querer se igualar às máquinas, né? Mas eu fiquei pensando muito que muito dos textos que a senhora trouxe, que eu acho que tem princípios bíblicos, princípios, né, dos gregos e que dialoga lá com, né, com o que os povos originários trazem também, né? Eu fico pensando, especialmente pegando esse ponto que a senhora trouxe aí dos versículos, né? Digamos assim, já estava lá, é milenar esse conhecimento, já é. Por que que, digamos assim, ainda, e garanto que naquela época, se tem isso tanto na Bíblia, e os gregos falavam tanto, é sinal de que naquela época já tinha já esse processo, né? Então, mas por que que, digamos, durante milhares e milhares de anos ainda se tem esse aspecto, né, de continuar ainda os mesmos dilemas, as mesmas questões, né? E as soluções talvez sejam as mesmas ainda, né? De voltar para a terra, diminuir o ritmo, olhar para dentro, né? É. Mas então, eu acho que a causa é essa busca de poder do ser humano, que faz com que ele use o conhecimento para aumentar o seu poder, em vez de usar o conhecimento para aprender a amar melhor, para aprender a se conectar melhor consigo, com o semelhante, com a terra. E esse poder faz com que todas as invenções humanas tenham essa ambiguidade. Por um lado, a gente constrói UTIs, vai à Lua, mas por outro lado, a gente faz bombas, né? Então, é o poder, essa pulsão de vida e de morte, esse poder de destruição. E por isso que a Bíblia também diz, Deus fala, eu tenho posto diante de ti a vida e a morte, escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, é uma escolha diária, né? E, infelizmente, a religião também contribui muitas vezes para promover morte. A gente está vendo isso hoje, né? Nas guerras. Então, a religião, ela aprisiona o ser humano, em vez de voltar para a essência. Mas, assim, sempre houve pessoas sinalizando essa luz, né? Independente de religião. Então, a gente tem justamente os místicos cristãos, mas tem um Gandhi, tem um Nelson Mandela, tem um Martin Luther King, tem pessoas a cada geração dizendo, espera aí, não é esse o caminho, nós estamos indo para a destruição. E mas, infelizmente, a maioria das pessoas se deixam enredar nesse modelo econômico, nesse modelo de poder, e que nos escraviza, né? Porque essa coisa de ter que fazer sempre mais, 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 e não poder parar para fazer escolhas, realmente nos impede de viver. Ninguém no fim da vida vai dizer eu devia ter trabalhado mais. Vai dizer, puxa, devia ter aproveitado mais a vida, devia ter, né? Devia ter vivido mais, devia ter amado mais. Mas a gente está enredado nesse modelo econômico, nesse modelo, e também pela busca de poder, né? Infelizmente. Beleza. Mais alguém? Marluce, pode falar mais alto. Está falando muito baixo. Eu estou falando aqui para as coleguinhas, Adalberto. Aqui estamos em grupo. Mas, assim, estou encantada, né? Realmente traz os olhares do que a gente, às vezes, vê, né, no cotidiano, mas que é engolido por esse Cronos, né? E que não para. Então, assim, eu acho esse momento, né? Para mim, um momento assim, eu disse, não, eu quero, porque exatamente é algo que eu estou me questionando no que é que eu estou fazendo mesmo, né? Então, foi um chamado maravilhoso e muita gratidão, Isabelle, muita gratidão, Adalberto, e todo mundo aí é, por dar esse de vez em quando a gente aqui diz Nordeste, topar de freio de arrumação ajuda muito. Então, Beleza. gratidão Obrigado, mesmo. professora Marluce. Mérico, professor Érico Azevedo, Como vai? Tudo bem, professor Roberto? tudo bom? Mas eu estava indo pegar minha filha, por isso que eu participei do carro o tempo todo, esse horário. Mas, enfim, nossas obrigações que a gente tem que. Kairos e Cronos aí, a gente tem que sincronizar. Filhos são Adorei importantes. Uhum. tudo, assim, por uma ironia ou coincidência do destino, eu apresentei hoje pela manhã, num congresso na Itália, um trabalho intitulado Tempo Sagrado. Depois vou querer compartilhar, mas corroborando com a O questão Érico, que a você não senhora. poderia no próximo mês falar dele? Pode ser.
Pode Pronto, ser. então já fica marcado, viu, Anderson? Já vamos pegar depois a síntese, já fica. Bora, bora, bora. Vai ser um prazer. E aí, uma coisa que você trouxe, né, que tem a ver, porque alguém perguntou, mas pô, esse conhecimento já estava lá atrás, né? Por que que isso prevalece no final, né? Então, se já estava presente lá atrás, né? O próprio Jesus na Bíblia cita assim, né, que o sábado, né, foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou Isso. seja, parece que existe a nossa neurose, ela é tão intensa que, ou seja, o poder do externo sobre o nosso self, que de fato a gente se submete, né, a esse tipo de aberração, né? Um momento que seria feito para cultivar esse momento sagrado de encontro com o espírito, com a espiritualidade pânica, né, que está em todas as coisas, com o mundo, né, de amor, como ela trouxe, a gente transforma numa obrigação e numa coisa, enfim, que é vivida até de forma agressiva, ou como obrigação, né? E não como um momento de glória, de conquista, de puxa, trabalhei a semana, eu mereço, né? Porque puxa vida, é isso que eu sou, né? Então eu gostei demais, eu obviamente vou repassar esse vídeo, né, Adalberto? Você tem que assistir ele de novo, lá É. quando sai a Ela gravação. deixou, a Isabelle deixou em escrito lá, tudo que ela falou está escrito, eu coloquei no nosso comitê, vocês podem ter acesso, que ela fez uma bela síntese do livro, né? Sim. E aí a gente estudar tudo isso que estão ali, estão citados vários versículos, vários pontos ali, eu acho que foi muito bacana essa síntese, né, de sabedoria sobre o uso do tempo, e também me marcou bastante, queria dizer assim, né, os três momentos, né, o Cronos, o Kairos e a eternidade, né. O homem tem momentos que ele realmente tem vislumbre da eternidade. Eu queria fazer uma pergunta, então, com relação a isso, né? Esse material que eu compartilhei foi uma experiência que eu diria que foi uma experiência quase morte, vamos colocar assim, e aquilo que resultou dessa experiência. E ali realmente eu perdi o medo da morte, porque eu achei que era tudo tão lindo, tão maravilhoso, que eu falei, cara, se é isso, então esse é o momento pelo qual eu vivo, né? Eu entendi que o medo da morte nos separa do divino, nos separa dessa eternidade. Eu queria entender se no trabalho da senhora tem alguma referência, alguma questão no seu livro que você trouxe esse problema, essa discussão da morte, do medo da morte. Porque muitas vezes é pelo medo da morte, que é incutido pela religião, que as pessoas buscam esse ter mais, né, para a posteridade, porque eu vou morrer de fome, que vai acabar para o meu filho, porque eu tenho que juntar, que eu tenho que fazer, etc, etc. E na verdade, perde o eterno presente que está Uhum, aqui. exato. É o medo do futuro que me impede de viver o presente, né? Agora, é interessante que os católicos chamam a morte de Páscoa, a Páscoa de fulano, né? Porque percebe que é uma passagem, a morte é apenas uma passagem. Então, quando isso ficar claro para a gente, não precisa mais fugir da morte. Na verdade, é passar para uma outra dimensão, né? Mas acho que como fica muito explícito nesse salmo que eu citei, quando eu acolho o amor de Deus, quando eu acolho a minha vida como um presente, quando me conecto com esse Deus que é amor, daí não preciso mais ter medo, né? Então, por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora o medo, afasta o medo, né? Faz com que o medo perde o seu poder e o que me faz correr é o medo de me conectar comigo, o medo de sofrer, o medo, né, e me transforma numa pessoa escrava da aprovação dos outros, da E de expectativa. trás do medo tem o amor, não é isso, Isabelle? Exatamente. Então, é interessante isso, na realidade são duas emoções básicas, né? O medo e o amor. E aí, ou a gente é movido pelo medo, ou a gente é movido pelo amor. E aí a gente precisa, por isso, se conectar. E como eu disse bem, até o descanso, né? Até esse tempo normalmente para se refazer, para se reconectar, para se reabastecer, gerou a indústria da diversão que ainda me leva a atividades de lazer que me desconectam também de mim mesmo, né? Então, assim, eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa para não me conectar com essa angústia, com esse medo, E nessa com perspectiva que vem time is money,
O tempo é ocasião para ganhar dinheiro. Ora, o tempo é uma ocasião para eu curtir, para eu viver, para eu celebrar, para eu revisar e a gente termina perdendo de rumo. Professor Rubens, Obrigado. Por isso que eu perguntei para a professora, né? Eu, assim, nós somos todos aqui pessoas que estão buscando expandir essa espiritualidade para todos. E nós sofremos com isso, né? Sem dúvida alguma. E perguntei para a professora se o povo estava pronto para isso, né? E a professora falou em seguida aí que a maioria das pessoas se deixam enredar nessa pressão, né? Então, assim, a gente fala dessa forma, mas eu acredito que essa busca da espiritualidade também deva ser feita assim pelas mais diversas formas de atuação, né? Uma aceitação de uma pluralidade do ponto de vista de um seu grupo religioso, seja protestante, Isso, católico, espírita, isso. umbandista, né? A professora citou vários versos lindos, maravilhosos da Bíblia, né? Um livro maravilhoso, né? Mas para muitos, talvez a busca da natureza, da mata, da paz, Com possa ser certeza. o versículo pessoal dele, né? Então, é Isso. nesse sentido aí, assim, essa tradução e a própria interpretação da Bíblia muitas vezes traz muita dúvida até entre os grupos religiosos, né? Muitos conflitos também, né? É mais nesse sentido assim. E uma dúvida final, nesses minutos finais, a professora citou uma coisa, e por ignorância minha mesmo, aqui fica gravado, é mais por uma curiosidade, é, o que que seria uma meditação cristã, no ponto de vista da senhora? A senhora falou a meditação oriental, mindfulness, né? Seria uma leitura bíblica meditativa, ou muito mais além do que Então, isso? isso para mim fez muita diferença quando eu descobri o que era Lexio Divina, porque até é Deus me lendo, na realidade. É, se traduz, né? Foi organizado pelos monges, e são 10 minutos de silêncio para desacelerar, para se conectar consigo mesmo, com o seu corpo, com sua alma, suas emoções, para procurar ficar inteiro presente, aprender a estar presente, um pouco como a mindfulness, só que é diante de um Deus que é amor. E a partir dali, pega um versículo, dois versículos, e deixa esses versículos reverberar dentro de si mais 10 minutos. Então, são 10 minutos de preparação para ouvir melhor, silenciar mesmo, desacelerar, e 10 minutos depois para deixar essa palavra reverberar dentro da gente, de certa forma, despertar imagens, emoções. É, e aí é um momento de, como se estivesse ruminando essa palavra, para que essa palavra realmente gere algum insight, alguma compreensão mais profunda. Se usa a imagem, inclusive, dessa água que molha a terra e faz frutificar, né, as sementes, ou então a própria imagem de Maria sendo engravidada, né, pelo Espírito para gerar Deus. E então, à medida que a gente deixa essa palavra penetrar em nós, é como se estivesse sendo transformado, resgatando esse imago Dei, essa imagem de Deus em nós, né? De certa forma, nos livrando um pouco dessas camadas que foram colocadas sobre nós, né? Como diz Fernando Pessoa, raspar a tinta com que me pintar os sentidos, desembrulhar-me e ser eu, me reaproximar desse self. Alguém que escreve muito sobre isso é o Anselm Grum, tem muitos livros publicados no Brasil dele, né? Um chama O Céu Começa em Você, é lindo, é um monge beneditino, né, Sam Grum, mas ele, inclusive, tem muita conexão também com o Oriente, com a meditação oriental. E são vários autores que fizeram essa conexão, né, com o Oriente também. Inclusive, eu li recentemente um sobre o Credo dos Apóstolos, mas com o prefácio do Dalai Lama, dizendo o quanto ele se identifica também com isso. Então, acho que tem um momento em que essa busca né, acolhe todos. unifica. É. Tem algo em comum na realidade, não é? Luz é sempre luz, clareia, não é? Mas ela tem matizes diferentes. Então, eu queria lhe agradecer mais uma vez, doutora Isabel, por ter aceitado esse convite.
A agenda dela é muito cheia, mas faz 3, 4 meses que a gente marcou essa data. Era para ter sido da vez passada, mas como houve aquela emergência do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, ficou para hoje. Então, eu queria lhe agradecer e lembrar que vai ficar, foi gravado. As pessoas que não puderam assistir hoje, ou se você quiser, você pode ter acesso pelo site do CABSIM, do Comitê de Saúde Mental. Então, muito obrigado e até uma próxima. Uma honra participar. Muito obrigada.